Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e nessa videoaula vamos falar do segundo grupo mais primitivo dentro dos animais, que são os quinidários, do filo Quinidária. Quem é que faz parte desse filo, professor? Vamos lá, começando pela anêmona do mar, os corais, pessoal, que formam aqueles lindos recifes de corais, que aliás é uma das coisas mais importantes dessa aula, é falar dos corais. Agora, também tem a temida medusa, que a gente tá nadando lá na praiazinha, bem de boas, de repente ela passa naquele charme todo, né? Também eu chamava desde pequeno de mãe da água, mas a medusa é a mesma coisa. E ela vem nadando lá, lembrando que ela é 99% água, mas aquele 1% dos tentáculos dela te toca, ela te inocula um veneno, que dá aquela sensação de queimadura. Inclusive, pessoal, o animal, ou pelo menos um dos, né, difícil a gente falar que é o mais, o animal, ou um dos animais com maior toxicidade do mundo, e que, portanto, mata pessoas, às vezes em minutos ou em horas, fazem parte dos quinidários. E eu vou falar também deles. Bom, vamos lá, características gerais dos quinidários. Todos eles são aquáticos. Você tem que se lembrar que a vida surgiu na água e continuou durante milhões e milhões de anos na água. Ora, os primeiros animais também surgiram na água, como é o caso dos poríferos e dos quinidários, que ficaram restritos a esse ambiente. Até hoje, eles estão lá de boa e falam, não, daqui não preciso ser, estou adaptado. E não sofreu outras evoluções, o grupo não derivou mais, ele continuou ali. Por isso que eu falo, não dá para falar que é mais ou menos evoluído. Uma medusa veio muito antes de nós, só que elas estão até hoje aí, teoricamente, de boa ali, né, bem adaptado ao seu ambiente. Então vamos lá, todas elas são aquáticas. A maioria das espécies são espécies marinhas, mas existem espécies dulcícolas, de água doce. São diblásticos, pessoal. Falando em quinidário, é o único grupo que é diblástico. Se é diblástico, possui somente 2 folhetos embrionários. Lembrando, porífera não possui folheto embrionário, porífera é ablástico. Quinidário, diblástico. Todos os outros são triblásticos, ok? Mas quinidário, que é diblástico, se é di, só tem 2. Tem o de fora e o de dentro. Ou seja, o folheto chamado de ectoderme e o folheto chamado de endoderme. Agora repara, ele forma, por ter esses folhetos embrionários, ele já forma tecidos verdadeiros. Um tecido verdadeiro é quando as células ali estão bem organizadinhas, bem, sabe, uma organização de tecido mesmo. E olha só, quais são os 2 tecidos? Gastroderme, que está na parte de dentro, aqui eu vou falar para vocês, que vem derivado da endoderme, folheto embrionário. E a epiderme, lado de fora aqui, que ele vem derivado da ectoderme, do folheto embrionário. Entre a gastroderme e a epiderme, essa região aqui, existe a que a gente chama de mesogleia, que também vem da ectoderme. Surge ali da ectoderme e fica. Isso aqui eu falo um pouco mais no decorrer da aula. Continuando. Todos esses animais aqui dá até para botar um asteriscozinho. Asteriscozinho fica mal, né? Mas enfim. Por quê? Alguns livros vão falar que eles são acelomados. Outros nem consideram eles nessa classificação de acelomado, pseudocelomado ou celomado. Mas vamos lá. Combinamos que pode, se cair, vão colocar como eles acelomado, porque não possui o celoma. Tranquilo? Acelomado. Agora veja. Sistema nervoso difuso. O sistema nervoso surge aqui. Porque porífero não tem porcaria nenhuma. Agora aqui já tem. O sistema nervoso dos quinidários é interessantíssimo, é como se fosse uma rede neural. Agora te liga, não existe uma cefalização, ou seja, a concentração de neurônios ou de um pequeno cérebro, um protocérebro de gânglios numa região. Não, o sistema nervoso é difuso porque ele está difundido por todo o corpo do animal. Mas já existe, é um tipo de sistema nervoso muito primitivo, surge aqui. Isso é interessante tu anotar. Onde é que surge o sistema nervoso? Quinidários, poríferas, não tem. Sistema digestório é incompleto. Mano, velho, para falar que o sistema nervoso é incompleto, é quando existe uma entrada, mas a saída é pelo mesmo lugar da entrada. Ou seja, só tem a boca. Também falo aqui mais adiante para vocês. Ele vai lá, ingere, põe pela boca uma presa, por exemplo, faz a digestão e depois faz o solta o sorete pela boca, mais ou menos assim. Então, ele é um sistema incompleto. Quando é completo, tem boca, já falei para você na linha anterior, e ânus. Continuando, digestão. A digestão ocorre tanto fora das células quanto dentro das células. Ora,
Ele põe lá na sua cavidade ali dentro, ali, pá, presa. Aí faz a digestão dela por fora, depois absorve e a digestão segue dentro de células. Então é fora das células, metade, digamos assim, e dentro da célula, a outra metade. Por isso que a gente fala aqui que a digestão é intra e extracelular. A simetria, na maioria dos casos, né, quando tem a simetria, ela é radial. Lembra da aulinha de introdução à zoologia, introdução ao reino animal. Simetria radial, imagina que tu faz um corte de pizza, numa pizza, e cada um dos pedaços que fica em todo esse eixo central, na verdade, toda essa circunferência, os pedacinhos que são formados, são um igual ao outro. Portanto, simetria radial. Lembrando que tem algumas que até eles vivem em colônia e tudo mais, que tu não vai falar que eles são assimétricos no caso. Mas quando tem simetria, na maioria dos casos que tem simetria, ela é radial. Agora aqui, ó, o que ele não tem? Bom, se é um animal também muito primitivo, só não é mais primitivo que os poríferos, a gente espera que ele também seja primitivo, não tenha quase nada. E de fato, ó, os sistemas ausentes, não tem sistema excretor, não tem sistema circulatório, não tem sangue passando por artérias, por veia, não, e também não tem sistema respiratório. Então como é que ocorre a troca dessas coisas, troca dos gases, dos nutrientes? Mano, velho, pode colocar aqui assim, ó, ocorre por difusão. Tudo certo. O que é difusão? Poxa, a aulinha lá do, sei lá, módulo 3, módulo 4, sei lá que a gente falou. O que é a difusão? É quando tem menos gás oxigênio aqui e tem mais lá. O gás oxigênio vem de onde tem menos para onde tem mais. Isso é difusão. Tranquilo? Beleza? Isso acontece de célula para célula desses animais. Agora o bizu aqui, que tu tem já que saber, já vou te lançar um bizu aqui, ó, pá, lançando um bizu, é que a sua célula principal é chamada de quinidócito ou quinidoblasto, mesma coisa, mas mais usualmente é melhor falar, até mais bonito, quinidócito. E esse quinidócito é uma célula especializada em inocular veneno. Então quando a gente toca num quinidário, e esse quinidário... Deu. A garrafinha térmica estava dando um barulhinho. E quando ele libera o veneno, horas, aí que tu sente, ou seja, se tu sentiu a queimadura, se tu te deu mal aí, tocou nos tentáculos de um desses animais aqui, significa que tu entrou em contato com os quinidócitos, que não é só um, são vários, e eles inoculam veneno. Mas por que um animal desses tem que ter isso? Por que ele tem que ter? Ele não pode só ser feliz que nem um porífero e não ter que machucar os outros? Não, esse aqui, eles podem estar, eles precisam capturar a presa deles, eles não são filtradores como são os poríferos. Então ele usa essas células para inocular o veneno, tanto para se defender, se chega alguma coisa lá, pá, né? Ou para capturar a presa. Inclusive, às vezes presas muito grandes, peixes muito grandes, tu imagina, não, como é que ele vai conseguir se alimentar de um peixe desse tamanho? Aí ele vai lá, mata o peixe, depois mete para dentro da boca, faz digestão por fora da célula, depois por dentro da célula. Agora veja só, a estrutura, já vou falar com uma imagem bisurada sobre isso aqui para vocês. A estrutura, gente, falou em quinidário, ele pode ter duas estruturas básicas. A estrutura de medusa, que é essa forma de guarda-chuva, a mãe da água, a medusa que a gente conhece, que a gente está na praia, ela, pá, ela vem, ou pode estar em forma de pólipo. Então são duas formas para o mesmo grupo. Medusa, tentáculos para baixo, pólipo, tentáculos e, portanto, a boca para cima. E aqui, ó, tu pode ver, o que serve para um serve para outro. Então olha aqui, ó. Pela parte de fora tem a... Tá pegando aí? Tá. Tem a epiderme, por fora. No meio tem a mesogleia, que é toda essa massa, que tudo isso aqui assim é mesogleia. Tá? E revestindo internamente, aqui na cavidade gastrovascular, está, obviamente, a gastroderme. Então é muito fácil, gastroderme por dentro, mesogleia entre elas e epiderme por fora. A boca, repara, na medusa está por baixo. No pólipo está por cima. E é por aqui que entra a presa, fica na cavidade gastrovascular, são liberadas enzimas, fazem a digestão, absorvem o resto, segue a digestão em outras células aqui, que eu já vou falar depois para vocês. Então, professor, quer dizer que um pólipo também vai ter quinidoblastos ou quinidócitos? Sim, ele tem os tentáculos, isso aqui é tentáculo. Lembra, uma característica desses animais é que eles possuem tentáculos. Não coloquei aqui, mas ó, vou colocar ao vivo e a cor. Então pode anotar aí também, bicho. Eles possuem tentáculos, pessoal. Isso aqui, tentáculos. Isso aqui é um bizu. Eles possuem tentáculos justamente para fazer a defesa. Anota isso aí que é importante. São características também dos quinidários. Agora vamos lá. Eu vou mostrar para vocês
um bizu, lembrando que os tentáculos da medusa estão para baixo, os tentáculos dos pólipos estão para cima. Ó, beleza? Então agora eu vou lançar para vocês uma imagem, aquelas bisuradas, para você enxergar de uma maneira muito mais didática, e aí eu vou falar o que é importante para vocês quanto à morfologia do corpo e quanto a esta célula. Não, essa. Olha aí, fica ligado. Então, pessoal, aqui nos tentáculos tem o quinidócito ou quinidoblasto. Essa célula, como falei para vocês, é responsável pela inoculação do veneno. Nos quinidócitos, aqui dentro, existe uma estrutura chamada de nematocisto. Pessoal, é esse nematocisto que libera o veneno, né, que permite essa liberação do veneno. Porque o que acontece? Quando entra em contato com a presa ou com, sei lá, o animal que ela quer se defender, ali, o outro animal que ela quer se defender, esse nematocisto vai ejetar um filamento urticante. Esse filamento urticante é que, ao entrar em contato com pequenas felpinhas, ele vai fazer com que o veneno penetre na vítima, né, em nós ou na presa. E é isso que dá a sensação de queimadura na praia. Agora repara aqui na estrutura do corpo deles. Como eu falei para vocês, podem ser pólipos e medusa. Te liga, pólipo é séssil, não se mexe. Medusa é livre, nadante, vai nadando de boas, vai procurar o seu alimento. Aqui dentro tem a cavidade gastrovascular, também pode ser chamada de celêntero, menos usual. É aqui onde ocorre a digestão extracelular. A boca é por onde entra o alimento e também por onde saem os restos, né? Literalmente, ela solta as fezes aí pela boca. Por isso que a gente fala que é um sistema digestório incompleto. Tem boca, não tem ânus. A gente ainda pode falar que eles possuem a extremidade oral, onde tem a boca, e a extremidade aboral, que é oposta à boca. O esqueleto dos quinidários, aqui é interessante você saber, o esqueleto é hidrostático. Mano, velho, anota, esqueleto hidrostático, porque o que sustenta o quinidário é a água. A água fica preenchendo essa cavidade e permite que o quinidário mantenha a sua forma, garantindo também a sustentação e o seu movimento. Aliás, o movimento dos quinidários se dá por células especializadas com capacidade de contração. Pessoal, células musculares. Agora veja que dentro é a gastroderme, que vem do folheto embrionário endoderme. Depois, na parte de fora, a epiderme, células, né, da epiderme, que vem da ectoderme. E também tem a mesogleia, que está no meio. A mesogleia, já falei para vocês, vem da ectoderme. Bom, é claro que em cada uma dessas estruturas dos quinidários existem tipos diferentes de células. E logo mais eu vou falar de cada uma das células, as suas principais funções. Então tá feito, gurizada. Agora eu vou apagar aqui e depois de apagar vamos falar de todas as células que têm a função de cada uma delas e daí coisas interessantes ainda estão para acontecer. Fica ligado. Então vamos lá, gurizada, agora vamos falar das células de um quinidário. Aqui estão as células da epiderme, depois falarei das células da gastroderme e a celulinha da mesogleia. Então com muita calma, lembrando que é pouco provável o vestibular te cobrar cada uma das funções de toda dela. É difícil, mas você que tem que estar um passo à frente da concorrência tem que estar preparado para isso. Então vamos lá, com muita calma e aquele charme de sempre. Primeiro, células da epiderme. Ó, mioepiteliais epidérmicas. Mio é músculo. Sim, pessoal. Então essas células que também podem ser chamadas de epitélio muscular, elas tanto fazem o revestimento, estão por fora, né? Como também contração, são células que contraem e permitem que, por exemplo, as medusas façam aquele movimento para conseguir se locomover. Então são células com capacidade de contração também. Células intersticiais, veja, são células que ficam entre, são células menorzinhas que ficam entre essas outras, as mioepiteliais. Estas células são totipotentes. Portanto, se elas são totipotentes, elas podem se diferenciar em outras. E por isso, elas têm a função de regeneração e crescimento. Moça. Então, tu pega aí uma medusa aí que às vezes tem metros de comprimento, assim, um mutante gigantão, assim, como é que ela cresce tanto? Porque estas células vão se diferenciando, vão se transformando em outras e ela vai aumentando de volume. Depois tem as células sensoriais. Sensoriais, elas são sensitivas, obviamente. Então elas vão receber esses estímulos e vão transmitir para as células nervosas. Então são células sensoriais. Imagine, pô, tu tem células sensoriais
no teu tato, tu toca nas coisas, tu tá sentindo. Isso é uma célula sensorial dela, ela percebe. Pessoal, o quinidário, mesmo sem ter cérebro, ele percebe o meio ambiente de uma maneira particular dele e tudo mais, só que percebe. Outra coisa, células glandulares. O que uma glândula faz? Isso, secreção. Então, uma glândula está atuando, as células glandulares estão atuando na secreção. E são essas células que vão fazendo a secreção e que formam a mesogleia. Ora, a mesogleia é feita, então, por estas células glandulares que vão secretando essa substância. Outra coisa interessante, pessoal, quinidoblasto ou quinidócito. Mais bonito, eu prefiro quinidócito, mas está certo, eu coloquei diferente aqui, antes, quinidócito, para a gente sempre se familiarizar. Tem esses dois nomes para a mesma célula. Te liga, o quinidoblasto atua tanto na defesa quanto na captura. E se você tiver que saber uma dessas células, eu falaria, saiba essa. Isso cai em vestibular. Essas outras aqui, difícil. Essa é bizu. Então já falei dessa célula e vale você dar uma estudada, dar uma relembrada, lembrando sempre, são células que possuem, que conseguem fazer a inoculação do veneno. Ok? Então, se ela inocula veneno, é tanto para defesa quanto para captura de presas. Agora aqui, ó, vamos falar das células mais de dentro, as células da gastroderme. Pessoal, as células da gastroderme então, estão na parte de dentro. E olha lá, mioepitelial. Opa, mioepitelial também? Sim, só que desse caso é mioepitelial digestória, ou mioepiteliais, quando se refere ao plural, digestórias. São chamadas também de muscular digestiva. E repara, se está por dentro ali, ela vai auxiliar na digestão, tá? O nome já está dizendo. E é uma célula bonita, porque apareceu uma célula dentro dos quinidários com 2 flagelos, são essas células. E eles estão auxiliando na digestão de que maneira? Bom, ele faz o corpo dar aquela contraída, os flagelos estão aquela sacudidelas ali, e faz com que se movimente o que está ali dentro da medusa. E ao se movimentar, ou do pólipo, você está misturando as enzimas digestivas ao que está sendo digerido. Então, elas atuam diretamente na digestão. Aí tem as células glandulares, ó, quem sabe faz ao vivo, aqui, laranjinha, para ficar tudo padrão para vocês. Então, repare, tem as células glandulares também pela parte de dentro. Estas células glandulares da parte de dentro, elas liberam enzimas digestivas, precisa digerir. Então tem que ter células que liberam as enzimas digestivas, porque a digestão vai ocorrer primeiramente fora do corpo e depois fica dentro das células do quinidário. Na verdade, fora do corpo, mas dentro da cavidade gastrovascular. Agora aqui, ainda dentro na gastroderme, que é a porção interna, existem células sensoriais e células intersticiais, que é a mesma função que estão aqui. Então, só copiar a função que está aqui, a mesma coisa não muda. É só saber que tem também essas células na porção de dentro. E aí na mesogleia, que está dando suporte, lembra, a mesogleia, ela é formada por células que estão na epiderme e na gastroderme. Então, ela forma ali a mesogleia. Então, elas estão dando suporte para os tecidos, fazendo aquela junção, aquela união, fazendo com que a medusa exista, embora seja basicamente água. E aqui dentro vão passar células nervosas. Lembra, sistema nervoso difuso. Se é células nervosas, esses sim, que recebem os estímulos das células sensoriais, vão interpretar os estímulos. E aí vai fazer contrai, ou sai daqui, vai para lá, se movimenta, captura a presa. Lembrando que o quinidário, ele não enxerga como nós enxergamos, ou nada primitivo. Só que existem células, veja que interessante, existem células aqui responsáveis, inclusive por perceber estímulos luminosos. Mas aí é um assunto fisiológico mais complexo, ok? Sobre isso aqui, beleza, agora eu vou apagar e nós vamos nos encaminhando já para a reta final da aula. Então fica ligado. Agora fiquei mal-humorado. Mal-humorado porque eu gravei isso tudo, mais bonitinho, detalhe por detalhe. Coloquei o cartão no computador, fui pôr para editar o vídeo. Sem áudio, microfone desligado. Mas não tem problema. Aqui a alegria de falar de biologia é tão grande que ficarei mais alegre em gravar 2 vezes. Na verdade, 2 vezes para mim, mas vocês verão apenas uma vez. De boa, só tô aqui desabafando, porque isso é um problema técnico muito grave, gurizada. Quando o microfone às vezes dá um pau aqui. Às vezes eu não ligo ele, mas ele estava ligadinho, só que não saiu o áudio, não sei o que acontece. Ele pensou assim, quero assistir de novo essa parte que ficou complicada? Então vamos de novo, microfone, falarei de novo para você. Falarei de novo para ti. Vamos lá, gurizada. Ciclo de vida. Pessoal, nos quinidários ocorre o que a gente chama, pode ocorrer, o que a gente chama de que é alternância de geração. Eu já tinha falado para vocês, ora ele é formato de pólipo, ora de medusa.
essa, na verdade, não é que ele se transforme, o pólipo sai e se transforma em medusa. Não, mas do pólipo sairão estruturas que vão se transformar em medusa. Então isso é alternância de geração. Quando ele tem, durante o ciclo de vida, uma fase do pólipo, que é séssil, tentáculos para cima, e outra fase que é de medusa, que eles estão livres, fazem reprodução sexuada, que é interessante de falar, enquanto que os pólipos é reprodução assexuada, medusa é reprodução sexuada, obviamente tem exceçãozinha aqui, mas de regra geral é isso, e os tentáculos da medusa é virado para baixo, do pólipo é para cima. Então, se tiver que anotar sobre a reprodução, tu coloca aqui que aqui é assexuada e aqui é sexuada. Muito embora existam alguns grupinhos que dentro do pólipo fazem reprodução sexuada. É mesmo. Agora vamos lá. Reprodução. Como eu já falei para vocês, pode ser assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada, que vai ocorrer nos pólipos, ocorre o brotamento, quando literalmente eu sou um pólipo, sai um brotinho de mim, cai no chãozinho ali, no substrato, nasce um outro pólipo. Tranquilo. Agora, se na reprodução assexuada ocorrer a estrobilização, imagina, eu sou um pólipo e possuo estróbilos. Cada estrobilização, vocês vão ver na imagem depois, vai liberando camadinhas. Cada uma dessas camadas da estrobilização vão se transformar numa medusa. E aí ela vai fazer a reprodução sexuada, porque as medusas farão exclusivamente reprodução sexuada, porque na água eles trocam gametas. Então imagina que eu sou uma medusa macho e tem uma medusa fêmea. Eu libero o meu espermatozoide, ela libera o óvulo, fecundação. Mas a fecundação pode ocorrer fora, externa, mas também pode ocorrer interna. Lembrando que quando ocorre a formação da larva depois da fecundação, eles têm desenvolvimento indireto para tudo. Sempre falou, formou larva, então o desenvolvimento é indireto. Pode ter o desenvolvimento direto, quando, por exemplo, cai lá um broto, não tem larva, nasce de novo, nasce um pólipo direto, desenvolvimento direto. Ok? Indireto forma, então, a larva. E aqui, qual é a célula que se transforma nos gametas desses animais? São aquelas pequenininhas ali, chamadas de células intersticiais. São essas células que falam assim, tô de boa agora, vou transformar no espermatozoide, pá! E ela sai. É mais ou menos assim. Os gametas são formados a partir das células intersticiais. Agora, vamos falar de cada um dos grupos, o que é importante para cada um deles, e aqui sim, eu vou mostrar a imagem e a partir dessa imagem que a gente vai estudar o ciclo de vida nesses dois grupos aqui, que é o que cai para o vestibular. Tranquilo, então, diversidade. Começando pelos hidrozoa. Pessoal, hidrozoa são os únicos de todos esses grupos que possuem espécies dulcícolas. Mas mesmo eles, a maioria é marinho. Agora te liga, aqui eu não coloquei se é marinho ou dulcícola, porque tudo aqui para baixo, todos esses três grupos aqui, são representantes, só tem representantes marinhas. Beleza? Então, olha só, no hidrozoa eu vou explicar como é que é ele e tal, mostrando a imagem do ciclo de vida, e aí você vai olhar com aquela imagenzinha bisurada enquanto que eu falo o que está acontecendo ali. Fica ligado. Pessoal, esses animais aqui, de maneira geral, eles possuem a forma de pólipo. A maior parte do tempo da vida deles é em formato de pólipo, que ficam aqui se reproduzindo assexuadamente por brotamento. Então saem brotinhos daqui, caem no chão, se transformam em outro pólipo e assim vai por diante. Agora, alguns desses brotinhos, que são mais alargados, se transformam em pequenas medusas. Essas medusas começam a nadar tudo mais e fazem a reprodução sexuada, porque elas produzem gametas. Os gametas se encontram, forma a larva, que é plânula, chamada larva plânula, que sai nadando, se fixa no substrato, cresce e forma um novo pólipo. Agora veja, aqui a fase dominante é pólipo. Muitas vezes nem ocorre a formação da medusa, o pólipo fica ali feliz da vida, vivendo. Agora vamos lá, seguindo. Gente, agora vamos falar do Scyphozoa. O Scyphozoa, olha só, ocorre aqui obrigatoriamente alternância de geração. Aqui às vezes não acontece, mas nesses animais é importante tu anotar aqui alternância de geração, ou seja, tem pólipo e medusa, pólipo e medusa. Muito embora a medusa seja a fase dominante. Você fala assim, a maior parte do tempo é medusa que ali está. E elas são os mais comuns que a gente vê nas praias e tudo mais. Te liga, pólipo é bem reduzido e o pólipo, esse aqui sim, faz a estrobilização. Literalmente, o pólipo tem vários estróbios e cada um desses estróbios se transforma em uma pequena medusa. Eu vou falar para vocês que chama-se éfera, que vai se transformar em medusa. Mas, para vocês entenderem direitinho como ocorre a estrobilização, o ciclo de vida do Scyphozoa, também tem uma imagem bisurada para vocês. Fica ligado.
Te liga aqui, o Sifozoa tem medusas que podem chegar até 2 metros de diâmetro. Imagina tu ver um bicho desse na tua frente, cara. Meu Deus do céu. Bom, eles liberam os gametas, as medusas liberam os gametas na água, que após ocorrer a fecundação, essa larva vai se transformar no que a gente chama de larva plânula, que vai se desenvolver, vai se fixar no substrato e formar um pólipo, que é reduzido, na verdade, que é a menor parte do tempo de vida desses organismos. Agora, os pólipos, como eu falei anteriormente para vocês, se reproduzem assexuadamente pelo processo chamado de estrobilização. Aqui, de cada um desses estróbilos, cada um deles vão sendo liberados quando já estão mais maduros. E desses estróbilos ocorre a formação do que a gente chama de éfiras, que são, digamos assim, pequenas medusas. Essas éfiras vão se diferenciar, crescer e vão se transformar nas medusas adultas, que vão produzir os seus gametas, que vai ocorrer fecundação, larva plânula, e assim segue o baile. Feito, moçada! Então aqui já falamos. Agora 3, Anthozoa. Aqui gente, o bizu do Anthozoa é que a gente vai puxar um link aqui lá quando a gente for estudar ecologia. Mas não custa nada a gente já ter aquela pequena noção ecológica de umas explanações que falarei para vocês. Então, exemplos dos anthozoas são anêmonas e corais. Anota aí, Pessoal, os corais são organismos que formam aqueles lindos e gigantescos recifes de corais. Os recifes de corais que têm uma grande diversidade, falarei logo adiante. Agora vamos lá. Só tem fase de pólipo e fazem reprodução assexuada ou sexuada. Mas pólipo fazendo reprodução sexuada, sim, eles podem produzir gametas que se encontram e formam um outro pólipozinho ali. Bom, esses animais aqui, as medusas, na verdade, medusa, vai, rebobina. Esses animais, os anthozoas, que formam apenas pólipos, eles não têm fase de medusa, somente de pólipo, eles produzem o que a gente chama de carbonato de cálcio. Estamos falando aqui dos corais, imagina um coral. Bom, esse carbonato de cálcio que eles produzem servem como base para os recifes de corais e para os atóis. Atóis é algo semelhante aos recifes de corais, mas eles crescem normalmente em alto mar, na volta de ilhas vulcânicas e tudo mais. Gente, como falei para vocês, os recifes de corais abrigam uma grande diversidade. Muitas espécies de peixes. Gente, tem organismos unicelulares ali, é uma felicidade. Justamente porque os corais, eles têm grandes formas, essas formações têm uma grande diversidade de ambiente, o que favorece o aumento da diversidade. Agora perceba, mano, velho, nesses corais aqui, nesses pólipos, eles estão fazendo uma associação que a gente chama de zooxantelas, com algas. Lembra da aula de algas lá? São algas unicelulares que fazem fotossíntese e que dão essa coloração para os corais. Agora te liga, elas fazem fotossíntese, estão lá, tem os seus pigmentos. Agora imagina que chega lá uma camada de petróleo em cima deles. O que o petróleo vai fazer? Ele vai impedir que a luz chegue nas zooxantelas. Não vai fazer fotossíntese, vai gerar o que a gente chama de branqueamento dos corais. Uma vez que os corais só têm a cor por causa da zooxantela. Não é só por causa disso também. O aumento da temperatura pode acarretar na morte das zooxantelas. E não só também a poluição por petróleo, pode ser alguma poluição que causou o escurecimento da água. A turbidez, ela ficou mais, sabe, com mais partículas ali. E aí a luz não passa direito e elas, não conseguem fazer fotossíntese, morrem. Isso é um grande problema para os corais. Lembrando que esse carbonato de cálcio que os corais produzem, estão lá com eles. Eles podem até morrer. Morri. O carbonato continua, ele se dissolve, né, ele cai e forma essa base para os corais, que, gente, existem corais de quilômetros de distância, lindos, fantásticos. Meu sonho, ainda não o fiz, mas meu sonho é nadar entre eles, feliz da vida, né, ficar ali. Muito bem, ok? Senão eu já fico emocionado aqui. Agora tem 4, cubozoa. Pessoal, esses animais aqui, já vou adiantar para vocês, forma de cubo, cubozoa. Que barbado! Predominantemente medusa. Aliás, os pólipos, para a maioria das espécies, nem são conhecidos, são imperceptíveis. Portanto, a maior parte do tempo eles estão de medusa. E o que é importante você saber dos cubozoa é que estão entre as espécies mais tóxicas do mundo. Em especial, existe aqui um cubozoa que é chamado de vespa do mar. Pessoal, ele pode, se os tentáculos da vespa do mar é um trocinho desse tamanho, assim, um animalzinho desse tamanho, se os tentáculos encostar na tua pele, tu pode morrer em poucos minutos. Há relatos de pessoas morrendo com 20 minutos após o contato com esses animais. Então imagina a toxicidade dele, é altíssima. É um perigo, ocorre, se eu não estou enganado, agora aqui, estou naquele, reflexão interna, mas falando alto. Ele ocorre no litoral da Austrália.
Não ocorre aqui no litoral brasileiro, ainda bem, mas obviamente, tanto é que nessas regiões que tem perigo dos cubozoa, fala, não pode entrar nessa água, é perigosíssimo, né? Então, o grande bizu do cubozoa é a gente fazer associação com essas animais bastante tóxicos, que aí o vestibular pode cobrar qual é a célula que libera esse tóxico, qual é a célula que vai fazer a penetração. Isso mesmo, quinidoblastos ou quinidócitos. Fechou, gurizada? Eu acho que é isso aí. Com muita alegria, esse último quadro gravei 2 vezes. E agora chegamos ao final de mais uma videoaula. Fica aqui para todos o meu grande abraço, pessoal. Não esquece, eu estou sempre torcendo para você e você vai atingir o seu objetivo. Confia nisso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Então vamos resolver 2 exercícios referente aos quinidários. Repara que são exercícios bastante simples, até porque o enunciado tinha que ser curtinho, né? Tudo bem. Mas ó, são 2 exercícios que estão na nossa lista completinha, com vários exercícios. E todos os exercícios da nossa lista de exercícios, eles vêm comentadinho, bonitinho lá e tal. Aqui na descrição tem o link para você entrar no site lá e de repente se cadastrar para ter o acesso completo à biologia. Agora olha só, gurizada. Então olha só. 2 exercícios. Um caiu na Universidade Federal de Viçosa. Esse aqui, ó. Vamos ler. Um organismo com as seguintes características. Olha o bizu, olha o bizu. Tubo digestivo incompleto. Tem boca, não tem ânus. A comida entra por um orifício e o resto tem que sair de volta. Porque não é um tubo contínuo. Ou tem a boca e pela boca também sai as excretas. Então é tubo digestivo incompleto. São diblásticos. Gente, aqui já matou a questão. Diblásticos. Dentro dos animais, qual é o único diblástico? A porífera não é nada, não tem nada. Diblástico, quinidários. Todos os outros, triblásticos. Então aqui tu já sabe que é a alternativa A, quinidário. E aqui, o exercício 2 da Universidade Estadual de Ceará. Quinidoblastos ou quinidócitos. Gente, aqui já matou. Quinidoblastos ou quinidócitos são a mesma célula, aquela célula especializada em colocar, né, injetar o veneno, a substância urticante. Então tu já sabe que está falando de um quinidário. Já matou a questão, tu já sabe. Mas vamos lá. São células de defesa, sabe também, observadas em pepino do mar, gente. Pepino do mar é equinodermata. Nada a ver. Ó, acídeos são aqueles primeiros cordatos lá que estão surgindo, que você vai estudar muito em seguidinha. Temos essa aula completinha lá no nosso site, na nossa plataforma Biolândia. E aqui, ó, anêmona. Gente, anêmona do mar. Opa, por que eu risquei? Anêmona do mar, claro. Claro que sim. Anêmona do mar. As anêmonas do mar, assim como as medusas, eles são quinidários. Se são quinidários, tem essa célula. E o Paramecium, benza a Deus, Paramecium é um protozoário, né, gente? Então não tem nada a ver. A única alternativa aqui, me empolguei, né? A única alternativa são as anêmonas do mar, que sim, elas têm estas células de defesa chamadas quinidoblastos ou quinidócitos. Mesma coisa. Ok, gurizada, não te esquece, se essa aula foi útil para você, dá aquele like felpudo no vídeo, te inscreve no canal, assim, para deixar o nosso projeto cada vez maior, cada vez melhor e incentivar o professor a seguir publicando. Isso é importante. Ok, gente? Fica aqui o meu grande abraço e nos vemos muito em breve, de repente, numa próxima aula aí. Tchau, tchau.